Vamos esperar os coleguinhas entrarem, né? Bom dia. Bom dia. Eita, não liguei a câmera. Gente, bom dia. Estou dando bom dia com o microfone desligado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Professora, desculpa chegar só um pouquinho atrasada, é porque eu estava tentando chegar aqui e não consegui. Não sei o que aconteceu. Preocupa, não. Não se preocupe. A gente está fazendo alguma coisa, alguma atividade que a gente está Não, fazendo? tô esperando os meninos chegarem. Ah, A gente começou agora, Heitor. nossa! A aula começou há 30 segundos. Eu achei que eu estava atrasada. Não. Estão ansiosos. E como é que você tá, tia? Eu tô bem. Tá bom? Tá bom. Ô, meninos, não deixa quando todo mundo chegar e eu falo com vocês, falo no geral. Ô, professora, posso falar uma coisa? Ô, Aline, posso falar uma coisa para você? Que susto. Ah, Sabe quem eu vi ontem? quem? E vou ver hoje também? Quem? A Helena. Ah, professora Helena? Ela tá dando aula para a Raquel. Tá no primeiro ano. Peraí, que se eu vou falar pra minha irmã, a Raquel, abaixar um pouquinho do volume da TV, que ela tá assistindo muito alto. Peraí.
Voltei. Bem. Vamos começar então, gente? Acho que a maioria já deve ter chegado aí. A gente vai usar o livro? Hoje não. A gente tem que esperar, que deve ter muita gente sem livro ainda. Ô, pessoal, deixa eu falar uma coisinha com vocês. O link para as minhas aulas sempre são os mesmos, tá? Eu postei lá hoje para vocês, mas sempre o link é o mesmo. Vocês têm o horário. Vou postar lá bonitinho depois no Classroom, mas se vocês têm o horário, é só entrar no mesmo link, tá? Sem... Que, professora? Os Davi, quando você entrar, você coloca o seu sobrenome, parece que tem 2 Davis Na sala. na Tem sala. o Davi Jacob e esse Davi aí. Esse Davi aqui é qual Davi? Davi Rafael, professor. Davi Rafael? Então, beleza. Vamos lá, gente, para a aula de ontem. Voltar à aula de ontem. Compartilhar a tela. Vocês ontem me responderam o seguinte, que o texto é uma sequência de palavras, que é contar um fato, uma história, um aprendizado, contar uma história legal, um texto é uma coisa que tem pontuação, a pessoa deve criar e escrever vários tipos de gêneros, algo importante para a interpretação de um diálogo ou escrita, descrever algo que queria dizer e contos que já aconteceram ou que você pode criar. Bom, não necessariamente o que vocês colocaram está errado, tá? Mas agora a gente vai pensar num texto de uma forma um pouco mais profunda. Eu vou pegar a primeira coisa que falaram, que é sequência de palavras, e vou mostrar um negócio para vocês. Todas as vezes que a gente pergunta, que eu pergunto para alguém o que é um texto, normalmente as pessoas falam assim, é uma sequência de palavras, ou então vai falar o seguinte, é um conjunto de várias frases. E aí eu vou mostrar um negócio para vocês. Vou pegar a sequência de palavras. Aline, me fala uma palavra, qualquer palavra. Balão? Balão. Heitor, me fala qualquer palavra. 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 Vamos ver quem mais está aqui. Douglas, me fala qualquer palavra. Futebol. Futebol? Vou Pegar mais alguém aqui. Miguel, me fala qualquer palavra. Árvore. Árvore. Eu fiz uma sequência de palavras. Fez. Isso aí é um texto? Não. 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 Agora, vamos pensar, gente. É o seguinte, por que balão, palavra, futebol, árvore? Isso aí não é um texto. Porque são só algumas palavras. O texto é vamos dizer que é um bolo que tem várias palavras. Não. Vários pedaços. Então, vamos lá, vamos continuar. Não fez sentido? Exatamente.
É isso que eu queria que vocês chegassem. A primeira coisa que um texto deve ter, e aí eu quero que vocês copiem aí, olha. Tá? O que é um texto para você? Aí, uma coisa que vocês vão colocar. O texto obrigatoriamente precisa ter sentido. A primeira coisa, gente, o texto tem que ter sentido. Aquilo que produz sentido, gente, é um texto. Agora, vamos pensar, então a gente já viu que sequência de palavras é complicado. Eu preciso que seja uma sequência de palavras que vai constituir um sentido dentro de um contexto, tá? Então, por exemplo, se eu quero contar uma piada, eu tenho que criar um texto que tenha o quê? Humor, dentro de um contexto. Então, outra coisa aqui, contar um texto conta um fato, uma história, um aprendizado? Sim, mas é só isso? Não. Não, até porque nós temos vários, nós vamos ver isso depois. A gente tem vários tipos de textos. Dentro desses tipos de textos, nós temos os gêneros textuais. Vou pegar um exemplo. O tipo de texto. A narração, a narrativa, ela é um tipo de texto. O que é narrativa? É você contar uma história. Então, é um tipo de texto, tá? E aí, dentro da tipologia textual, narração, narrativa, eu tenho vários gêneros. Alguém sabe me exemplificar gêneros textuais dentro do tipo narrativo? Pensa, o que conta a história? Quais textos que contam a história? Vocês conhecem? Uma fábula. Fábula. Uma fábula. Um texto inventado, uma história real. Ou anedota. Livro. Então, Livro também, professora. Aí a gente chama de romance, tá? O gênero textual que é o livro, é o romance. Não obrigatoriamente é história de amor, tá, gente? Romance não significa história de amor. Romance é um livro. Vou pegar um livro aqui, olha. Olha a chuva. Eu tenho aqui, olha, um livro, vocês estão vendo? Se chama O Mistério do Jogador do Futebol Sequestrado. Do jogador de futebol sequestrado. Vocês acham que por esse título tem história de amor? Deixa eu fechar a janela. Não tem história de amor. Tem o quê? Mistério. Um livro de detetive deve ter o quê? Um mistério. Mas é um romance, tá? Então, romance, gente, é um livro, ok? Então, romance também está dentro da tipologia textual. Romance okay. Eu tenho a crônica, então, hoje eu falei de fábula, tem a crônica, ou seja, eu tenho várias narrativas. Mas eu também tenho, por exemplo, os textos argumentativos, eu tenho os textos injuntivos que me ensinam a fazer alguma coisa, tipo receita, manual. Então, gente, eu não posso afirmar, eu não posso limitar que um texto conta um fato, uma história, um aprendizado. Ele também pode ter um fato, contar um fato, uma história, um aprendizado. Mas só isso não. Outras coisas, uma história legal, a mesma coisa. Mas uma história chata também é um texto. Se eu pego um texto que é chato, eu posso não ter gostado do texto, mas não deixa de ser um texto. Tá, gente? Então, não necessariamente. Quando a gente... Vamos prestar atenção no seguinte. Já viram ou já ouviram falar de artigos científicos? Acho que sim. Algum de vocês tem interesse de pegar e saber sobre um artigo? Imagina, vamos pegar aqui o coronavírus, vamos pegar a vacina. Vocês pegariam uma revista que vai relatar detalhadamente como é o processo da vacina? Teria esse interesse? Com termos técnicos, com palavras... Eu teria. Com palavras que vocês nunca ouviram falar, que foi a revista, ela é divulgada normalmente de cientista para cientista. Será que a gente teria muito esse interesse e acharia legal esse texto?
acho Acho difícil. que não. A gente Mas tem eu gostaria. o nosso interesse é saber que existe uma vacina e que a vacina tá ok para a gente tomar. Mas os processos científicos, tudo isso, eu acho que interessa a poucas pessoas, porque normalmente é de um cientista para outro cientista. Então, são revistas científicas. Então, para a gente, esse tipo de texto não é legal. Então, um texto não necessariamente é uma história legal. Agora, olha aqui, que tenha pontuação. Isso é ótimo. Sabe por que o meu texto precisa ter pontuação? Se o meu texto não é pontuado, ele não vai ter isso aqui, ó. Sentido. Se eu não uso pontuação, meu texto não vai ter sentido. Então, é de extrema importância, tá, gente? Então, um texto muito bem pontuado é um texto que vai ter sentido e aí tem que ter a pontuação correta, né? Vai colaborar para que meu texto tenha sentido. Eita, Então, isso é importante. que deu eco. A pessoa pode criar e escrever? Sim, tá, gente? E aí, a pessoa criar e escrever não é um conceito de um texto, mas tá ok, né? A pessoa pode criar e escrever e aquilo ali vai ser um texto, desde que tenha o quê? Sentido. Tá bom? Vamos lá. Vários tipos de gêneros, ok, nós já falamos sobre isso. Algo importante para a interpretação de um diálogo ou escrita. Isso aí tá assim, né? Para interpretar, ter uma interpretação, o meu texto tem que ter o quê, gente? Sentido? Sentido. Então, para eu interpretar um texto, a primeira coisa, meu texto tem que ter o quê? Sentido. Tá? Independente se tem diálogo ou não, tá? Descrever algo que queira dizer. Também, tudo aquilo que eu descrevo é um texto. Se tiver sentido, sim. Contos que aconteceram que você pode criar também. Aí, pessoal, agora eu vou apagar aqui. Tá? E vamos voltar. O que a gente entendeu? O que é importante? Que o meu texto tem que ter o quê? Sentido. Sentido. Beleza? Então, aí eu vou perguntar para vocês. Uma frase pode ser um texto? Não. Pode. Não. Pode? Pode. Se a minha frase tem sentido, não tem problema. Então pode ser um texto. Entendi. Pode ser um texto. O que a gente precisa entender é que texto não é uma coisa grande. Pode ser uma coisa pequena, como pode ser uma coisa grande. Ou pode ser uma coisa média. Precisa ter, gente. Sentido. Sentido. Então, se você pode ser uma tá coisa ali, média, professora. independente se é grande, se é pequeno, se fez sentido, é um texto. Aí, gente, o que é um texto? O texto obrigatoriamente precisa ter Sentido. Beleza. Professora, o texto pode ser pequeno, grande ou médio. Exatamente. Agora, uma outra coisa que nós vamos ver, gente. O texto, ele precisa ser escrito... O texto é sempre para alguém. Vamos lá. O texto... É sempre para alguém. Alguém sabe para que, por exemplo, eu escrevo uma carta para o Gustavo. O que o Gustavo é meu? Você sabe o nome disso? Amigo? Não. Leitor? Destinatário? Assim. Destinatário? Também. Ele pode ser meu destinatário, pode ser meu amigo, pode ser meu leitor, mas tem uma outra palavra. O texto sempre tem um... Vou colocar até vermelho isso aqui, tá, gente? Pra gente... A gente está construindo, tá, gente? Professora. Oi. Esse é para escrever de caneta? De caneta, a caneta, tá? Aqui, pessoal, a gente está construindo o conceito de um texto, tá, gente? E o que um texto precisa ter, tá? Então, o texto sempre tem um interlocutor. O que é meu interlocutor, gente? Vou falar. A pessoa que Nunca você vai ouviu entregar? falar? Interlocutor é para quem é com quem eu falo, é para quem eu escrevo, tá? Entendi. A chuva acabou de abrir aqui agora de novo, gente, porque... Ô, professora, aqui em casa também tá chovendo. Então, pessoal, o meu texto, tudo aquilo, toda vez que eu falo ou eu escrevo,
meu interlocutor. Ah, professora, mas eu gosto de falar, às vezes eu falo sozinha. Beleza. Quem que é o seu interlocutor? Você mesmo. Eu sou Professora, mas eu interlocutor, gosto de escrever poesia, mas eu não mostro para ninguém. Você ali dentro da sua cabeça não quer mostrar para ninguém que você tem, porque você tem vergonha. Mas a sua vontade mesmo, se você tivesse coragem, era de mostrar para alguém. Toda vez que a gente produz um texto, gente, a gente produz o texto para alguém. Por isso que é importante que o meu texto tenha o quê, gente? De novo, sentido. Tá, gente? É por isso que meu texto precisa ter sentido, porque eu sempre tenho um interlocutor. Eu tenho que pensar se na hora que eu estou escrevendo, se o meu texto vai fazer sentido para outra pessoa. Por isso, quando a professora fala assim, gente, coloca a resposta completa, tá lá a pergunta para vocês. Por que João caiu? Aí eles vão colocar, o João caiu porque estava correndo. Então, eu preciso que a minha resposta seja completa para que ela tenha sentido. Entenderam? A resposta ler ela entender. Exatamente. Então, na hora que a professora pede para vocês escreverem um texto, na hora que ela corrige, ela fala, mas eu não entendi isso. Aí o aluno vem e fala assim, a Aline pode falar assim comigo. Professor, mas eu quis dizer isso. Tá errado. Você não pode querer dizer, você tem que dizer. Então, toda vez que eu produzo um texto, eu tenho que pensar o tempo todo. E aí vocês nunca vão esquecer, tá, gente? Independente do tamanho do texto, independente de onde eu escrevo esse texto. Por que eu estou falando de onde eu escrevo esse texto? Vocês escrevem com frequência onde? No caderno. Tirando o caderno. No livro. Tirando o livro. No dia a dia, gente, vocês estavam de férias. Onde vocês estavam escrevendo? No papel. No celular. No celular. E no papel. Vamos pegar agora, mas eu quero focar no celular. Onde no celular você escreve? Em qual plataforma? Em qual aplicativo? Ou quais WhatsApp. Então, todo mundo aqui entende que o WhatsApp é um gênero textual? Não. Sim, é um gênero textual. Escreve textos? Sim. Dá para escrever, então. Para quem? É para outra pessoa, não é? Uhum. Sim. Qual que é o nome dessa outra pessoa, gente? Não podemos. Interlocutor. Interlocutor, exatamente. Se eu estou escrevendo o meu interlocutor, o meu texto, independente do tamanho, e ainda que ele seja no WhatsApp, ele precisa ter o quê, gente? Um interlocutor. Sentido e interlocutor. Então, eu preciso tomar cuidado. A gente vai falar mais sobre o WhatsApp, tá, gente? Mas as pessoas, muitas vezes, elas não têm cuidado na hora de escrever uma mensagem no WhatsApp. Então, a gente tem que tomar cuidado. Olha, na hora que eu estou mandando mensagem, a pessoa, seja minha mãe, seja meu amigo, seja meu tio, meu avô, eu tenho que tomar cuidado porque essa pessoa precisa entender o que eu estou falando. Quando a gente for falar do WhatsApp, aí eu vou explicar melhor isso. Mas, independente se eu estou escrevendo uma resposta para o meu professor, se eu estou mandando mensagem no WhatsApp, se eu estou escrevendo uma poesia, eu preciso tomar cuidado. E aí a gente vai ver também os tipos de linguagem depois. Por que, professora, eu tenho que tomar cuidado, Miss? Porque a pessoa precisa entender o que você está escrevendo. Por isso? Você vai botar beleza e bota belize. Não tem, gente, a gente vai entender que no WhatsApp não tem problema escrever beleza, BLZ, não tem problema. Não tem problema. Isso a gente vai ver depois. Porque o beleza, se eu entender, tá ótimo. Tá? O que a gente precisa entender é o seguinte, o texto ele precisa de sentido. Se eu entendi, é a primeira coisa. Agora, o que a gente vai entender umas aulas para frente é o seguinte, eu tenho que tomar cuidado com o tipo de linguagem que eu uso para o meu interlocutor. A forma que eu mando mensagem para minha mãe não pode ser da mesma forma que eu mando para o meu amigo, não. Professora, eu mando. Você não manda. A linguagem, a abreviação, ela pode existir.
Mas a forma que você escreve é diferente. Da mesma forma, na hora que vocês forem produzir um texto para mim, vocês já sabem, vocês estão no 6º ano, mas vocês sabem que na hora que eu vou escrever um texto para minha professora, eu não vou usar BLZ. Eu vou escrever a palavra beleza toda. Então, a gente já sabe disso, a gente aprende isso, tá? Então, não tem problema escrever BLZ no WhatsApp. Mas, num texto mesmo, isso não pode acontecer. Tá? Na hora que eu estou escrevendo para o meu professor, ou, por exemplo, eu quero escrever um e-mail para a Raquel, que é coordenadora. Eu também não posso usar um BLZ. Eu vou usar o quê? A palavra beleza. Ok? E aí, gente, vem também a questão da pontuação. Ela vai ajudar. Agora, a gente vai falar sobre uma outra coisa que todo mundo falou. Todo mundo falou, na hora que eu perguntei para vocês o que é um texto para vocês, todo mundo me falou apenas da escrita. Ninguém me falou, por exemplo, de textos que não são escritos. Porque eu tenho 2 tipos de textos, né? Eu tenho o texto verbal E o inverbal. e o texto não verbal. Eu falei errado. Ô, professor, então você pegou a gente de jeito, hein? Oi? Então você pegou a gente de jeito, hein? Eu quero que a gente construa. Eu quero que a gente construa, pessoal, as coisas, entenderam? Eu quero que a gente algumas coisas a gente vai construir juntos, tá? O que é um texto verbal? É o texto escrito, tá, gente? E o texto não verbal? São imagens, os sons. Quer ver um exemplo, gente? Estou dirigindo. Tananana. Aí, vem alguém e atravessa na minha frente. O que eu vou fazer? Eu tenho 2 coisas que eu posso fazer. Eu vou frear e vou fazer uma outra coisa. O que eu vou fazer? Buzinar? Buzinar. Essa minha buzina vai ser nesse contexto. Ela vai ter um sentido? Ela vai ter assim, um sentido? Vai. Então, ela vai se configurar um texto? Pode ser? Sim. Sim, que é o quê? A minha buzina vai ser presta atenção. Pode ser até um xingamento, alguma coisa assim. Agora, presta atenção numa outra coisa. Estou dirigindo. Aí, eu paro, porque a preferência é de outro motorista. Aí, o que o motorista faz? Ele para e me deixa passar. Aí, o que eu faço? Dou aquela buzinadinha. Normalmente são 2. Pem, pem. Eu tô xingando o outro motorista? Não, eu tô falando obrigado. Eu estou agradecendo. Ele entendeu? É uma linguagem de motoristas. Ele entendeu? Sim. Entendeu? Então, foi um tipo de texto? Sim. Porque fez sentido para mim e para o meu interlocutor. Deu para entender? Professora, posso falar uma coisa? Pode. Você é bacana, hein? Você ensina as coisas direitinho. Eu tô gostando de ter aula com você. Obrigada, viu, Heitor? Vocês também são bacanas, vocês estão participando da aula. E eu gosto de alunos que participam da aula. Também tô gostando, hein? Ai, que bom, eu fico feliz. Então, pessoal, continuando aqui. Então, eu tenho que entender o que é escrito. Eu tenho a linguagem, o texto verbal, e aquilo que não é escrito, mas produz um sentido e tem um interlocutor, é meu texto não verbal. Você já deve ter ido, por exemplo, no hospital, e ele tá, aí tem uma foto, uma imagem de uma enfermeira, assim, olha. Significa que naquele ambiente, ou você tem que ficar em silêncio ou falar baixo. É um tipo de texto? É um tipo de texto. É. O semáforo. Tá lá, a gente está dirigindo. Ficou verde, eu sei que eu posso seguir. Ficou vermelho, eu tenho que parar. O laranjado, eu tenho que reduzir, porque eu sei que senão vai fechar. O semáforo é um tipo de texto? É. É um tipo de texto, tá? Só que eu também tenho o texto misto. Hã? O
texto misto, que é o quê? Misto. Que é o quê? A mistura do texto verbal e não verbal. Alguém sabe me dar um exemplo de um texto que mistura a linguagem verbal? Na verdade, tanto faz, tá? A gente falar de texto verbal ou de linguagem verbal e não verbal, tá? Ok. Não sei, professora, qual pode ser um texto misto. Tem certeza, gente? Onde tem imagem e escrita? Ô, professora, Imagem. Texto Pode de ser. ilustração. pode ser uma foto que embaixo tem uma frase. Um texto de Fala, gente, ilustração. alguém falou histórias em quadrinhos. Quer ver outro, gente? Propagandas, os textos publicitários, charges. As propagandas de brinquedo. Então, sempre tem a imagem verbal, a linguagem verbal, né, o texto verbal e o texto o quê? Não verbal. Então, é a mistura de textos verbais e não verbais. Tá bom? Uhum. Então, estamos definindo aqui os tipos de texto: texto verbal, texto não verbal e o texto o quê? Misto. O que vocês vão fazer de atividade? Tá? O que a gente vai fazer de atividade? Oi? Entendi. Atividade agora. Escrever tudo isso. Vamos pegar exemplos. Virar. Pegar exemplos de quê, professora? Deixa eu só formular aqui agora. Vamos pegar exemplos de texto verbal, não verbal e misto. Só que vamos colocar o nome no, por exemplo, vou pegar, por exemplo, a fábula. A fábula é um exemplo de um texto verbal. Só que eu quero que vocês ou colhem ou copiem o texto, tá? Pode escrever de lápis, professora? Pode. É que eu não tenho caneta. Então, providencia, viu, meu amor? Ok, pode deixar que na segunda-feira vou ter uma caneta aqui. Espero que eu tenha uma. Professor, Oi. o que é para fazer atividade? Porque não dá dando para escutar direito, não. Não, pera, calma aí. Então, vamos lá, gente. Olha, vamos pegar atividade. Tá? Vamos dar exemplos de texto verbal. Pode ser um exemplo só, tá? Não precisa ser vários. Vamos pegar um texto verbal, um texto não verbal e um texto misto. Então, vamos, por exemplo, um texto verbal, qualquer texto, tipo, um texto que tenha só palavras. Tá? E vão colocar aí. Não quero o nome apenas o nome do gênero, não. Então, por exemplo, peguei uma fábula. Eu não vou colocar fábula, eu quero que vocês escrevam a fábula. A fábula, ela é menor, tá, gente? Ou então, uma anedota, a mesma coisa. Vamos pegar uma anedota que é menor e escrever. Um texto não verbal, aí vocês vão ter o quê? Que recortar, ou então desenhar. Para quem é bom de desenho, não tem problema. E um texto misto, que é uma propaganda, vão pegar, recortar uma propaganda, uma história em quadrinhos, vão recortar e vão colocar... Recortar, professora? Recortar. Pode recortar, pode desenhar. Quem quiser desenhar, pode desenhar. Tá bom? Deu para entender o que vocês farão? O verbal a gente tem que escrever? Não, se quiser recortar também não tem problema não, tá? A gente imprimir, colocar... Pode ser escrito, pode ser desenhado, pode ser recortado. Aí, presta atenção numa coisa, gente, com relação ao texto não verbal. Eu posso pegar a foto de uma criança e colocar? E falar que é um texto não verbal porque é uma imagem? Não. Acho que não. Não. Tem que ser várias imagens. Não necessariamente. O que acontece? De novo, o meu texto precisa ter o quê? Sentido, certo? Se eu pegar a foto de uma criança e colocar no caderno, tem algum sentido aquilo? Não. Não, então não é um texto, tá? Já viram? Vou dar um exemplo eu dei o exemplo do semáforo, né? O semáforo, se vocês colocarem, vai fazer sentido sim, porque eu sei,
eu não, né? Nós sabemos qual é a função de um semáforo. Então, vocês tomem cuidado na hora de trazer exemplo de um texto não verbal, tá bom, gente? Se quiserem pegar, por exemplo, uma tirinha que não tenha fala, Então, tem eu aquelas pego... tirinhas que não tem fala, não tem problema, pode falar, Gustavo? Posso ir aí rapidão, já volto? Pode. Ô, professor, eu vou procurar um texto não verbal, pegar umas figurinhas lá no meu quarto, pode? Pode. Vou rapidão. Aí vai ser legal de mostrar. Professora, Oi. Professora, mas ela... pode, tipo, pegar, como é que fala? Para o texto não verbal, pode pegar de jornal, revista? Pra Pode, recortar? qualquer lugar, gente. Tá bom? Tá bom. Ô, professora, meu celular tinha descarregado, aí eu tive que ligar ele de novo e colocar no carregador, por isso que eu saí e entrei. Sem problemas, minha bem. A Alice tá aí? Alice Luísa? Ai, gente, não sei sobre o nome dela, não. Só sei a Acho que é Alice. Luísa, né? Ela não tá, não. Alice, não. Ontem ela veio, vocês não sabem, não, né? Acho que veio. A Aline tá. Ana Luísa está? Ontem. Também não. Ana Luísa não está. Arthur está, não está? Ou não? Arthur, não. Bernardo também não, né? Não, tá sim. Bernardo está. O Davi C não está. O Davi está aí, é o Davi Rafael? Davi, você é o Davi Rafael? Acho que ele tinha colocado Davi Rafael. Google foi tudo. Acho que foi a chuva. Dominique tá aí. Douglas tá aí. Gabriele também. Gustavo está aí. Heitor está. Júlia. Não vi Júlia. Kevin. Tô aqui. E Marcos Vinícius. Tá aí. Miguel também. Renato também. E Sofia. Sofia, não. Algum de vocês faltou ontem, gente? Não, Não? eu não. Beleza. O galo não tem bico. Consegui tudo que eu queria para poder fazer os negócios. Conseguiu? Consegui. Ô, Kekel, pode me emprestar sua cola? A minha cola acabou. Obrigado. Ok, vou ficar com ela só um pouquinho, só para colar algumas coisas daqui. Esse aqui é o texto místico. Texto não verbal, eu vou ter que fazer ele. Vou usar essa imagem aqui. A aula vai acabar daqui a uns segundos. Mas pelo menos
vai conseguir terminar. Então, Professora, eu não sei. Oi. Vem, Kel, que eu preciso terminar a atividade. repete vem pra mim de novo. Como é que é? Eu preciso terminar a atividade. Daí, rápido. Eu esqueci que era para fazer no verbal. Verbal, você vai pegar um texto. Um texto só escrito, na verdade, né? Um texto só que tem só escrito. Aí você pode pegar uma anedota, uma fábula, um conto. Aí você vai escrever, ou você pode imprimir, você pode recortar. Notícia também é um texto verbal, tá, gente? Tá. Obrigada. De nada. Tchau, Ô, gente. Eu não sei que horas que a aula vai acabar, mas eu já vou Tchau, dando sim, um tchau. gente. Beleza, tchau. Até bom final de semana, até segunda-feira. Até segunda-feira. É segunda-feira. Vou terminar. Procura aí alguma coisa que tenha só falas. Aqui é o problema que eu tô. Tchau. Uma carta, um bilhete, tudo isso é Obrigada, professora. escrito, tá? Ô,